Boa noite. Bom, vamos começar. Meu nome é Adriano Emiliano Rodrigues. Eu tenho vários apelidos, pessoal. Um dos que eu mais gosto e que me chamam por bastante tempo é Seu Jorge. Mas tem vários, né? Tem Jack Chan, que eu gostei também bastante. Também tem o Baianinho, que eu tenho um carinho enorme, porque foi a minha avó, meu avô que colocou. Então eu tenho um carinho enorme por esses apelidos. E um dos apelidos que eu gosto também bastante, eu acho que é esse, mas um dos apelidos que eu achei bem engraçado, o que me chamou numa. Eu tava numa live, aí me chamaram uma live de áudio, aí me chamaram de. O menino olhou pra minha foto e falou assim: Nossa, você parece o Pablo Vittar. Aí eu achei engraçado, eu falei: Nossa, fiquei lisonjeado, né? Eu falei: Mano, parece ser alguém famoso, assim, é sempre bom, né? Tipo, ao... fiquei muito feliz. Bom, vou contar um pouquinho da minha história para me apresentar. Eu tava querendo fazer esse vídeo faz muito tempo. E agora que eu me organizei melhor, minha vida está fluindo melhor, está indo muito bem, então eu resolvi me apresentar oficialmente. O meu canal aqui no YouTube vai ser sobre vlog, né? Um blog ou vlog. Ó, me desculpem se o barulho ficar muito alto, né? Porque eu tô aqui perto da rua, aqui minha casa fica, meu quarto é de frente para a rua, então se passar uma moto aí fica até, o barulho atrapalha, né? E como eu tô começando agora, tipo, eu sempre quis gravar vídeo pro YouTube, já desde muito tempo, mas eu tenho TDAH e uma coisa que mais me pega assim no TDAH, uma das características, é a desorganização, né? A falta de concentração nas coisas. Então, se estiver muito bagunçado, as percepções são bem mais aumentadas, né, no TDAH. Nós temos essas percepções, né, por causa da glândula, não lembro se é a glândula pituitária, que ela é bem mais porosa, né? Os poros são mais dilatados, então as percepções aumentam, né? Tipo, tem o hiperfoco também. Quando meu hiperfoco está muito quando o meu hiperfoco está muito exacerbado, assim, eu sinto que a ansiedade bate, né? Aí eu tenho que acalmar, falar baixinho ou respirar. E às vezes, um problema que eu tenho também, né? E um problema que eu tenho também é vários, né? Graças a Deus, graças ao Oxalá, ao Lorum, eu tenho vários problemas. Por que eu tenho essa visão? Porque eu entendo que Deus ou a força divina, eu entendo Deus como uma força divina, né? Ou a lei natural, ou para quem não acredita, não tem problema. Eu não acho que necessariamente nós temos que acreditar em Deus, nós temos que ter alguma coisa sagrada para nós e fazer o bem. Entender que fazer o bem em coletividade vai fazer com que faça o bem para nós mesmos. Então, o bem coletivo influencia o bem individual. É isso que eu acredito. Que por isso que eu procuro sempre fazer o bem para as pessoas, também por empatia, né? Por empatia, por entender as pessoas, mas também
por gostar de mim, por saber, por amar Deus que há em mim, por amar o divino que há em mim, o sagrado que está em mim, e reconhecer o sagrado no outro, e essa é uma forma de respeito, e também de, como fala mesmo, doação, uma doação para uma retribuição a Deus ajudando os seus filhos da maneira que nós pode. Nem sempre ajudar financeiramente é a coisa mais correta, é a coisa mais correta que vai ajudar a pessoa. Às vezes você ajudando financeiramente mesmo, muito financeiramente, vai fazer com que essa pessoa, você vai atrapalhando, você vai deixando a pessoa acomodada, vai educando ela de forma errada. Mas voltando, é isso aí, ó. Você vai vendo. A ansiedade, o meu hiperfoco é muito exacerbado e se eu vou deixando, vai influenciando tudo que eu, ó, na minha fala, no meu pensar, no meu pensar já, meu pensamento já é muito acelerado. Mas voltando a falar um pouco sobre minhas características, ou sobre a minha história. Resumidamente, meu nome é Adriano Emiliano, né? Rodrigues. Os apelidos, eu tenho muito apelido, muita gente, eu sou descendente de índio. Muita gente, eu vou até tirar o óculos aqui para ficar melhor. Muita gente olha para mim e fala assim: Nossa, você não é brasileiro. Eu moro aqui em Jaboticabal. Ele falou assim, você não é daqui da cidade, né? Como eu já tô acostumado, eu falei, ou eu brinco, eu falo assim, não, eu sou de fora, falo um outro país aí, o pessoal fala que é da Bolívia, do Peru, o pessoal acredita. Aí, mas não, gente, eu sou brasileiro, sou descendente de índio, né? Eu tenho uma característica muito forte de índio, característica física, né? E, inclusive, no jogo de búzios, que eu fui com meu pai Serginho, com o sacerdote Serginho, ambos, aqui da Casa Espírita Pai Tobias de Angola. Ele é muito correto. O Serginho, ele tem uma... Falando um pouquinho dele. Ele veio de um berço católico, então a fé dele é muito grande, assim, quem é muito devoto no catolicismo real, ele tem essa devoção, a fé. E também uma coisa que ele tem do catolicismo, que é como chama aquele sermão, né? O sermão, eu gosto do sermão porque quando ele vem para engrandecer a gente, né? Para ensinar algo. O sermão geralmente é para ensinar algo. E ele tem não é uma tática, ele tem uma forma de ensinar, uma forma de ensinar, de passar um ensinamento assim. É como educar um filho ou eu olho mais como educar um cão, um cãozinho, um cachorrinho. Por quê? Não é uma forma, essa visão não, para mim não é negativa, é uma forma muito boa. É aquela forma de você como que é educar o cachorrinho mesmo, quando você está educando, é treinar, não é treinar. Não lembro agora, não veio na minha cabeça, mas a forma de você educar um, um cachorrinho é você sempre, na minha visão, é você tratar o cachorrinho como uma avó trata um neto, né? Então vamos mudar esse pensamento, se pareceu muito rude, se pareceu muito ruim para vocês. Então o Serginho ele educa, ele ensina como uma avó que ama muito seus netos, né? Que ama muito seus netos, então ela trata com carinho, tipo, dá aquele conselho, mas ele também tem essa parte do sermão que é da igreja católica, é muito forte, porque, tipo, primeiro ele vai lá,
ele fala, tipo, tudo corretamente na visão que ele tem de correto e é muito assertivo com a nossa realidade, né? É incrível que eu não gostava, eu tinha uma briguinha com a Bíblia, né? Tipo, por mais que eu acreditava, eu tinha a palavra da Bíblia, eu vi a Bíblia como uma coisa muito mitológica. Tipo, não tem, eu precisava de alguém que compreendesse a Bíblia e decodificava a Bíblia para que nós entendemos, né? Essa é a essa dádiva, esse é o presente que o todo professor presenteia o seu aluno, com a dádiva da decodificação do conhecimento para facilitar a compreensão. E o Serginho ele faz isso muito bem. Então ele trata como vó, ele tem aquele amor, carinho com vó, aquela paciência, ai, conforme mesmo, aquele aquele carinho, né? E também ele tem muito forte aquele puxão de orelha, mas não é aquele puxão de orelha só passar a mãozinha na cabeça, não. Aquele puxão de orelha que é pra te derrubar e aí ele poder levantar de novo, baseado na nossa fé e uma coisa que faz sentido pra gente. E é muito legal isso, tipo, porque é tipo um sobe e desce, né? Um sobe e desce. Quando ele fala assim, ele é uma coisa que ele fala, tipo assim, que nós devemos nos achar, nós nunca devemos nos diminuir. Sempre devemos, claro, deve ter simplicidade, nós devemos ter mais não, o nosso ego não ser exacerbado, ser sempre aquela pessoa simples, assim. Tô esquecendo aquela palavra, humilde. Acho que é humilde, não me lembro. Mas temos que ter a humildade que, por mais que nós sabemos, por mais que somos todas as qualidades que temos, sempre tem alguém acima de nós. Deus, se não tiver alguém, vamos supor, se você analisar a sua vida, você vai falar, mano, eu sou fodástico, né? Sou fodástico, tipo, eu não tenho melhor gente melhor que eu. Para nossa autoestima, pensar isso, que nós somos os melhores, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a autoestima vai se sentir bem, o lado ruim é se nós estamos no topo, não tem como nós subir mais ainda. Então, não tem como mais subir. Nós só tem que manter para não cair. Aí isso é a parte ruim. Então, por isso que dá humildade. Humildade para reconhecermos que nós não sabemos tudo. O ser humano, nós estamos sempre em constante evolução. Não basearmos nossa vida em verdades, porque a verdade ela é imutável. A verdade, ela sempre tem um conceito novo que está saindo, que podemos analisar nossa vida como um rio, né? Quando o rio flui, assim, quando você volta num rio, tem aquela parábola, não lembro se é parábola, que quando você vai num rio, aí você entra no rio, aí depois você volta num outro dia, você entra no rio, aí a pergunta é, você entrou no mesmo rio? É o mesmo rio? Bom, sim ou não, é igual nós, somos os mesmos e também não somos os mesmos, depois de um tempo porque nós nos modificamos, vamos evoluindo. O próprio entendimento que eu tenho de Deus, porque Deus é necessário. Já parou para pensar? Por que Deus é necessário na nossa vida? Bom, Deus é necessário na nossa vida porque o que ele fez, o que temos mais na nossa vida, o que você pensa, nossa, o que tá abundante na minha vida? Aí você vai falar contas, boletos. Bom, tá certo. E o que é boletos? Dificuldades. E o que as dificuldades fazem? Fazem nós sairmos da inércia, da zona de conforto. Ou seja, vamos evoluindo cada vez mais, crescendo, cada vez mais criando responsabilidade,
evoluirmos de alguma forma. Então, Deus, essa força evolutiva que eu vejo assim, tipo, Deus ele atua muito, ele tem, ó, na Umbanda tem uma, na Umbanda é o que eu sigo, tem uma, eu não, eu sempre esqueço assim, tem várias gerações, tem a força geracionista, tem a força evolutiva, tipo, acho que os orixás que são emanações do divino Olorum, ou do Zambi, ou de Deus, ou nós falamos muito Oxalá, nós falamos, alguns não falam muito Olorum, falou Oxalá, porque Oxalá na Umbanda foi ele que criou a terra. Lembrando que Olorum é o Deus, é o Uno. Bom, esse Serginho tem isso, né? Tem esse conhecimento que ele transmite, então ele é muito bom. As aulas dele, da Bíblia, que ele me ensinou. Nossa, agora eu amo a Bíblia, filho. Agora a Bíblia anda aqui, ó, no peito. No peito. Aqui é o esquerdo, gente, no peito, mas nem no esquerdo é, porque ela anda no meio aqui, no chakra coronário, né? Ela anda no chakra coronário nosso, no meu. Então eu acho muito legal a Bíblia, principalmente porque como a Umbanda ela uma das pilares é a religião, o catolicismo. E quando eu comecei eu vi que eu não gostava muito do catolicismo não. Eu respeitava assim, tipo, respeitava, mas eu tinha sempre um pé assim atrás, assim. É legal que na dúvida eu gosto de. Como você sabe que algo está correto? A religião é muito difícil o entendimento na mente muito científica, né? Uma mente que duvida muito, é muito. Uma mente que duvida. Como uma mente que duvida pode ter uma fé, que é uma coisa mais subjetiva, assim? Como? Bom, voltando assim, eu já pego um outro gancho, voltando à minha parte, a minha parte, a minha história de vida. Eu fui por orfanato, aí tive dois orfanatos, o Lar do Caminho e um outro orfanato que nem tinha no nome orfanato, que o nome do lugar era Casa do Menor. Bom, eu fui por orfanato, aí eu perdi meus pais com 6 anos, meus pais e minha mãe com 6 anos. Minha mãe com 6 anos, meu pai eu tinha 10 meses. E minha mãe, um fato curioso, que minha mãe e meu pai faleceram de HIV, né? E graças a Deus nós não pegamos nenhum dos meus três irmãos, somos em quatro. Duas meninas e dois meninos. Um dos meninos que é mais novo que eu, chama Ezequiel, ele é meu irmão por parte de mãe e das minhas duas irmãs também. E nós moramos no orfanato, nós dividimos, né? Eu e meu irmão foi pro Lar do Caminho, que era um orfanato que era misto, que era homem e mulher, e era até mais ou menos uns 12, 13 anos que ficava. E tinha a outro orfanato que era Casa Menina Luz, Recanto Menina Luz era Menina Luz, pra resumir. Aí nós fomos pro orfanato, e no orfanato eu fui um menino, uma criança até os 12 anos, muito peralta, desde quando eu tava com a minha eu fui para orfanato dos 9 aos 12 anos, né? Nesse primeiro orfanato fiquei. Eu era uma criança muito peralta. Eu fui para orfanato por motivos que meu tio, ele usava drogas, né? E ele era muito violento, né? Ele era violento com meus avós. Tipo, eu não lembro dele agredir, mas ele tinha uma violência psicológica brutal. Se ele não conseguia alguma coisa, ele destruía as coisas, os pertences, rasgava a roupa. Ele era um coisa, era uma benção tentadora, assim, uma coisa que olha assim e fala, obrigado Deus por ter colocado essa dificuldade na minha vida, porque fez o que eu sou hoje. Então, muito obrigado, Marquinhos. Onde que você, ele tá bem aqui da minha cidade de novo, aqui de Jaboticabal, ele tá morando
com uns parentes meus. Mas muito obrigado. Eu tenho que falar que não tenho uma mágoa, um resquício de mágoa, eu tenho um resquício de mágoa, assim, precisa ter trabalhado ainda. Mas, porém, tenho muito agradecimento a Deus por essa dificuldade enorme que foi você, que gerou muitas coisas em mim, que não coisas boas, mas também não só coisas ruins. Bom, a coisa ruim que ele gerou foi que dos 9 aos 12 anos, meu sonho mesmo, tipo, um dos motivos assim, quando eu queria crescer, uma das coisas que eu queria era vender droga. Imagina, olha aí a visão para uma criança já. Então, graças a Deus, alguém denunciou. Aí eu fui pro orfanato. No orfanato eu fui uma criança muito peralta. E eu tenho TDAH, né? Como eu já disse. Tenho uns TDAH, bipolaridade e, e para facilitar o TDAH, é muito difícil você aprender as coisas que precisam muito de atenção e foco. Então você tem que ter muito dedicado e graças a Deus eu aprendi por mudando de orfanato a me dedicar aos estudos. E isso mudou minha vida. Então, eu fui até os 12 anos, fiquei no orfanato lá. Eu era uma criança muito agitada, ficava bagunçando na sala de aula. Aí no outro orfanato, orfanato, na Casa Menor, tinha lá no Lar do Caminhos, falava que na Casa Menor ele batia, né? Hostil até. Tipo, você não podia fazer, senão você apanhava de cinta. Se os meninos lá também, tinha um menino grande lá, e eu era muito encrenqueiro, então eu fiquei com medo. Aí eu falei, como eu tinha uma hiperatividade, ninguém tinha descobrido ainda que eu era TDAH, então eu fiquei assim, o que eu faço então na escola? Eu ia mudar de escola, né? Mudei de escola, aí eu já aprendi que eu mudei de escola, aí eu mudei de orfanato primeiro, depois eu mudei de escola. Aí eu entrei pianinho lá no lá nessa casa menor. Eu não queria confusão com ninguém. Eu lembro que eu defendia uma parte ruim disso, é que eu parei de defender meu irmão. Então, eu tinha meu irmão foi comigo e eu deixei ele Deus arar. Foi uma coisa que eu ainda tô trabalhando. Eu tenho que trabalhar pessoalmente cada dia mais para não me entristecer, né? Mas continuando, eu fui para o orfanato, larguei meu irmão de lado, fiquei pianinho. Aí, quando eu começou as aulas, eu tava quieto. Eu estudei na escola no Joaquim Batista, numa escola ali perto, e era pública. Aí o ensino antigamente, eu tô com 29 anos, eu tava mais ou menos com 11, não, 12, 13 anos quando eu entrei na quinta série. 12 anos, vamos dizer. 12 anos, 12 ou 13 anos para quinta série. E quando eu entrei na quinta série, eu mudei, como eu estava muito quieto lá no caso menor, por conta que para não mexer com nenhum menino, eu não irritar ninguém, para eu não apanhar, né, para eu não brigar assim, porque aí eu tava evitando confusão a todo custo. E foi muito bom evitar essa confusão, né? Porque aí eu não eu não arrumava briga e se eu não arrumava briga não tinha chance de eu era menos chance de eu me machucar, mas aprendemos que quando vivemos em família, né? Porque quando vivemos em grupo, principalmente na mesma casa, a tensão sempre tem, principalmente criança, que gosta de irritar, né? Adolescente gosta de ver, assim, ele tem um prazer em irritar. Eu entendo isso também, mas eu já tinha esse prazer em irritar as pessoas. Tem esse prazer também que é então tem que tomar cuidado para não virar um vício, né? Você só quer saber de irritar as pessoas e quer virar um encrenqueiro. Bom, aí eu fiquei quietinho nos estudos lá.
Eu fiz quietinho, e eu lembro que quando eu fiquei quietinho no Joaquim Batista, nós tinha muito poucas provas, assim. As provas, tipo, era 3 provas por ano. Era bem pouquinho, assim. E, tipo, era mais, você ficava quieto, você tirava 10. Aí eu lembro que eu fiquei quieto, eu comecei a tirar 10, tirar nota boa e comecei a receber os elogios. Olha o bom de elogiar uma criança quando ela faz uma coisa certa. Por quê? Porque aí você vai estar reforçando esse comportamento. É igual um cachorrinho, gente. É igual um adestramento de cachorro. Não tem coisa. Você, é igual cuidado de vó. Né? Especificamente para não chatear ninguém. É igual cuidado de vó. Vó, aquelas vó correta mesmo, né? Aquelas vó que, não aquelas vó que fica passando pano, né? Na cabeça só. Mas aquelas vó que olha o neto, ela é uma benção, atende, faz as coisinhas pro neto, dá todo o apoio necessário que ele tem para crescer, para ele continuar saudável, amor, tudo e mais. Mas, porém, na hora de puxar a orelha, ela põe o menino, ela põe no seu lugar, fala: não, 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 ensina por quê? Quem amor não é só carinho, né? Passar a mão na cabeça. Amor é repreensão também, porque nós somos feitos de acertos e erros. E se nós não corrigirmos, não ter quem corrigir os nossos erros, como nós vamos aprender? Como nós vamos ser educados eficientemente falando? Então, para mim, a educação e o amor verdadeiro quando nós gostamos de alguém, nós temos que amar mesmo, tipo, e falar a verdade, né, pra pessoa, na nossa compreensão, nós temos a nossa compreensão de verdade, assim. Sabe aquela coisa aquele conselho que você fala assim, faça aquele conselho lá que todo mundo fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Muitos têm isso, né? Inclusive eu tenho muito disso, mas eu procuro cada vez mais ser, ser, fazer as coisas com que eu penso. Eu tenho muita dificuldade ultimamente, eu tenho muita dificuldade e alguns meses e ainda eu tenho dificuldade de me expressar. Por mais que eu falar aqui, por mais que agora eu estou dialogando muito, ao meu ver, em relação ao meu eu de antes, de alguns dias antes, de alguns meses antes, eu estou aprendendo a me expressar melhor por meio da fala. Eu tenho muita dificuldade. Eu achava que ninguém, que eu nunca. Eu lembro num colégio que no colegial o meu sonho era ter uma máquina que lia meus pensamentos, porque meus próprios amigos, eu sempre tinha eu amo meus amigos, são amigos até hoje, mas sempre tem aquela zoação, né? E eu sempre fui um menino de baixa autoestima e sempre me afetava isso, por mais que coisa. É uma parte negativa que eu tinha, que eu já falei, já eu tenho que falar, mas é uma parte negativa que me afetava. Não desmerece todo o carinho que eu recebi, toda a atenção que eu recebi, mas é uma parte negativa e eu não prefiro agora focar. Eu sempre que a parte negativa geralmente pega, né, a gente muito, né? Ela é quando nós não nos vestimos de autoestima, como citando uma parte do livro de Alice do País das Maravilhas, que possamos nos vestir, nos cobrir com uma autoestima, né? Eu não lembro, tem uma parte lá que é muito bonita. E quando nós não fazemos isso de cumprir com autoestima, qualquer coisinha, qualquer um olhar, eu lembro que um olhar diferente para mim era era o suficiente para estragar o meu dia. Então, um olhar. Olha como eu sou ainda, que como somos, né? Que muitos somos
de vidro, né? Nós somos muito de películas de vidro, porque é muito fácil nos quebrar, né? Nos desmontar. E depois para juntar os caquinhos, né? Tá, os caquinhos nós precisamos de amigos, de conselhos, de amigos que não julguem, que entendam nossa, porque é muito fácil. Nós queremos ajudar as pessoas, mas vamos lá e fala o erro, você está errado, você tem que fazer assim. Gente, ninguém sabe tudo, é detentor do saber supremo, da verdade absoluta. Ninguém, a verdade de cada. Por isso que não devemos viver pela verdade, nós devemos viver pela intenção mesmo. A intenção. E possamos que o nosso exterior, nossa expressão, por meio da fala, por meio de um gesto, por meio de um tom, seja coerente, cada vez mais coerente com a nossa intenção interna. E eu tinha muita dificuldade de expressar essa intenção interna minha, né? E por conta do TDAH, não sei se é por conta do TDAH, eu lembro que eu sei que a minha maturação, tipo, social, psicológica, ela foi tardia, né? Ainda tá sendo ainda, tô maturando, tipo, não foi bem tardia. Então eu sempre quando você alguns dias atrás, mês antes das férias, antes das minhas férias, pô, se vocês me observavam no trabalho, vocês percebiam que eu era uma criança muito brincalhona, que às vezes precisava de um puxo, passava do limite sempre. Eu sou um cara que, se for definir o que eu sou em poucas palavras, eu sou um rebelde nato, um ultrapassador de limites, praticamente um sem noção, mas que tem, por mais que tenha essa sem noçãozice, eu tenho. Eu sinto realmente, e muitas pessoas já me falaram isso, que eu tenho a inocência ou a pureza, tipo, de uma criança. Eu tenho essa parte da criança que ainda não maturou, que ficou em mim, né? Porque eu lembro que eu tenho um pouco ainda de dificuldade de identificar a maldade das pessoas. Então, bonzinho demais, né? Eu tô trabalhando nessa. Agora tem que ser mal demais, né? Um pouquinho mal demais pra, pra equilibrar, para sermos hegemônicos, como o nosso amigo Tom, o meu amigo Tom me ensinou no trabalho. Eu falei, eu queria saber, o Tom, ele é um cara que conversa pra caramba também. Quando ele pega pra falar, ele fala, fala, fala. E já estão numa meia hora de vídeo. Graças a Deus que eu tô conseguindo falar tudo, que tá saindo, tá fluindo de maneira certa aqui no vídeo. Mas continuando do Tom. O Tom, ele é um cara que me ensinou, assim, nesses dias de filosofia nossa, que para... eu falei, ô Tom, eu sou muito cachorrinho, né? Muito cachorrinho. Por quê? Cachorrinho no que sentido? Eu sempre precisava me inspirar alguém, seguir um líder. Eu nunca, tipo, peguei a rédeas da minha vida. Então eu sempre, tipo, irresponsável, e negligente, irresponsável demais, né? Sempre tenho essa coisa em mim. Mas não é por maldade, sabe? Não é por maldade. Mas isto pode ser uma parte do TDAH, pode ser uma cara. O TDAH, meu, gente, não é uma doença. Pra mim, não é uma doença. Os outros falam assim, o que eu não gosto é que uma coisa que me tira do centro é me rotular com uma doença e falar assim, nossa, você é doente, você é doente, você é doente. Mano, isso daí, palavra, tem poder, gente. Palavra. Eu aprendi com o Serginho também. Eu fui com o Serginho, já tinha aprendido antes. O Serginho reforçou e precisava, porque às vezes uma coisa que eu aprendo, geralmente nós não colocamos no foco da nossa consciência, não prestamos atenção nas coisas,
nas ideias também, inclusive atenção, né, preste atenção nas coisas. Atente-se, o Serginho fala. Atente-se. Então, eu não era, como já biologicamente eu já tenho essa dificuldade de atenção e eu era irresponsável, eu era, não, ainda tenho um pouco de responsabilidade que estou trabalhando, a negligência está diminuindo demais, graças ao Pai Oxalá. Então, Tom falou assim para mim, Adriano, você falou que, vou falar nas minhas palavras, né? Ó, Adriano, você quer ser um líder de si mesmo, né? Então, ó, ele explica muito bem, ele tem alma de professor, eu falo pra ele. Então, para você ser líder de si mesmo, você tem que fazer o quê, Adriano? Você tem que atingir a hegemonia. Por quê? Vamos analisar como se fosse um país. Eu gosto muito de analogias. Eu faço analogia com tudo. É assim que eu obtenho conhecimento a partir de poucas coisas. E eu faço analogia de tudo. Às vezes a analogia saiu errada. Aí eu tenho que refletir. Aí eu tenho que falar isso para alguém. Se eu falar para alguém, graças a Deus eu falo para muitas vezes as coisas que eu estou falando, eu falo para a pessoa correta, porque a pessoa correta, quando ouve você tá errado, para te corrigir corretamente, ela não tem que só te corrigir, ela tem que te mostrar o certo. Tipo, falar assim, ó, não, tipo, pensa nesse jeito, e assim, ó. Eu gosto, tipo, de pensar, da ideia, porque vai me agregar. Uma das críticas minhas que eu mais admiro, que tem em todos, né, todos humanos, é a que tem a música do Raul Seixas, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. Então somos a nossa vida. Se podemos colocar um totem, um animal de poder na nossa vida, eu vejo como uma borboleta na nossa vida, porque nós começamos como uma larva, né? Aí vamos para uma lagarta. Depois temos que nos interiorizar, fecharmos, entrar no nosso casulo para podermos assim obter nosso conhecimento e assim nascer uma borboleta. Sermos completos, sermos desenvolvidos ao nosso potencial máximo, né? Podemos dizer assim. Então, eu estou em processo ainda que meu casulo, eu estou em processo de casulo ainda da borboleta, que vamos dizer que a borboleta é um cara que atingiu a iluminação. E eu me inspiro ainda, eu tenho muito essa inspiração. Eu não deixei de ter essa característica do cachorrinho, né? Que é seguir um líder, seguir o líder da matilha, o alfa da matilha. Eu não deixei. Mas a inspiração, né? Mas eu tenho que me inspirar em pessoas certas, né? Tipo, então o Serginho Ramos mesmo disse, falou, esses tempos, falou assim, ó, lá no Coiso, com as minhas palavras, ele falou que devemos inspirar mesmo em Jesus, assim, que em Oxalá, na Bíblia, e eu estou buscando isso, eu busco inspirar em pessoas de alto, que eu julgo que está lá com alto patamar. Para mim evoluir, lembramos, sempre temos que evoluir para o melhor. Evolução, tem evolução que na verdade regride? Existe evolução que estamos aqui, depois estamos aqui. Então, existe. E o que acontece na natureza, né, quando observamos quando algo regride, ela entra em extinção, é extinta. Então não dá certo isso. Então temos que evoluir para cima, para o positivo, pro lado da evolução em direção ao grande oceano uno, que é Deus, ou essa força motriz que nos força
ou nos influencia ou nos ajuda a nos melhorar, sermos melhores cada dia mais, sermos melhores cada dia mais como humanos, como seres do planeta Terra, como seres interligados a tudo e a todos. Então é isso que eu vejo. Aí o Tom me explicou isso para sermos soberanos, temos que ter equilíbrio, hegemonia. Aí eu entendi, eu falei, não, muito bom, Tom, isso daí eu achei ótimo. Aí lá, voltando a mim, você sabe, vocês viram que se você, que eu não tenho um pensamento linear, né? É muita divagação, né? Ó, borboleta, borboleta. Voltando. Aí eu estava no Joaquim Batista e tinha um menino lá, tinha um menino lá na casa menor que ele estudava em uma escola particular. Então, o que aconteceu? Ele terminou, acho que o terceiro colegial, tava terminando o terceiro colegial. Aí abriu uma vaga. E logo que abriu uma vaga, falou assim: quem quer estudar na escola particular? E eu sabia, e os outros falavam que era mais difícil, né? Escola particular, tipo essas coisas. Eu já falei, nossa, eu quero, que é. Eu lembro que nem foi oferecido primeiramente para mim não foi oferecido. Aí eu falei, eu quero. Aí eu fui lá, consegui lá, eles falaram, sim, então você vai entrar. Eu lembro que eu até tinha esquecido depois que eu entrei de férias da escola do Joaquim Batista, eu entrei no Santo André, né? E eu, no primeiro dia, eu entrei assim, ó, antes de entrar na semana, você falava assim, nossa, já começou muito cedo a aula. Eu falei, nossa, já começou, já acabou as férias, lá é mais puxado, você vai ter que estudar mais vezes, aí focar. Eu lembro que quando eu entrei lá, eu fui muito, tipo, eu fui muito bem recebido lá, aos meus amigos lá. Tem pessoas que eu falo que mudam a minha vida, né? Que mudaram a minha vida, assim, que eu passo, você fala, nossa, acho que todo mundo mudou a minha vida, né? Todo mundo, graças a Deus, uma coisa que eu tenho em mim é querer essa sede por conhecimento, né? Eu não ligo da hipocrisia, porque eu acho que acreditamos que, para mim, na minha visão, todos somos hipócritas. Todos algumas vezes já falamos algumas coisas, né? A própria mutação, ela não é uma hipocrisia assim nesse sentido de não cumprir o que ser falso, essas coisas. Não é uma hipocrisia disso, não cumprir, não fazer, não ser as ações, não ter ações conforme o seu pensar, né? Como o que você fala, essas coisas, o que você expõe para o mundo. Né? Eu não vejo isso, né? Eu vejo a mais a hipocrisia na parte da mutação, né? De que tudo está em movimento, nada é novo. Ó, como diria lá aquele químico, nada se cria, tudo se transforma. Ficou na minha cabeça graças ao professor Marcelo de química, muito bom. Aí nada se cria, Lavoisier, mais ou menos assim. Nada se cria, tudo se transforma. E para falar mais popularmente não tem nada de novo, é tudo da mesma coisa. Tudo mais da mesma coisa. Só de forma diferente, só que forma diferente. Se você aí continuando, né? Depois eu falo disso. Continuando o negocinho lá, continuando a história no colégio, lá eu entrei no colégio, fui muito bem recebido. Uma das pessoas que mudou minha vida lá foi duas pessoas. Foi de início, assim, de amizade. Foi uma amiga chamado, eu não sei se eu vou falar, tem uma amiga lá que ela foi muito amiga minha, não vou falar nem o nome, vou chamar ela de Chiquinha, né? A minha amiga Chiquinha,
que, nossa, ela foi uma amigaça pra mim. Ela me contava, eu lembro que ela contava a história do colégio, ela contava a história das. Tinha um outro amigo que contava, né? Que ela tinha um outro amigo também, que era melhor, que era um dos melhores amigos dela, que contava a história dela, contava a história do colégio, o menino sabia a história da Jaboticabal. Nossa, ele era muito, e eu gosto quando nós temos o TDAH, quando gostamos muito de algo, nós gostamos muito, muito, muito. Tudo é intenso, né? E, e é bom e ruim, né? Tudo tem uma parte boa e ruim. Tudo tem uma fração de uma parte boa, uma porcentagem da fração de algo bom, de uma coisa boa, e uma porcentagem também de uma coisa que não é tão boa. Uma coisa que pode, dependendo para quem você pergunta, é ruim. Dependendo para quem você pergunta também, pode ser bom. Depende do referencial, como diria o meu professor Brandão de Física. Gratidão a todos os meus professores. Me ensinaram muito, grandiosamente. Nossa, muito, muito. Eu sou muito grato aos meus professores. E não é só professores tipo de escola só. Tem vários professores da vida, do dia a dia. Então eu tinha esse amigo, né, que ele estudava muito. Ele estudava, ele saiu. Eu entrei no colégio, aí essa amiga minha, Tarina, mudou minha vida. Aí, como eu morava em orfanato, eu acho que foi falado, né? Assim, ah, esse menino mora no orfanato, então seja bonzinho com ele. Aí todo mundo foi bonzinho comigo, nossa. Eu lembro que a diferença de escola particular e a escola pública foi enorme, gente. Enorme. No sentido do conceito de criança para mim. Para mim, na escola pública, nós tínhamos muito malícia, era uma criança mais maliciosa. Eu entrei no sexto ano, no sétima série lá no colégio Santo André. E oitavo ano, sétima série. E eu lembro que as crianças lá pareciam muito inocentes, era criancinha mesmo, pela idade. É que, na minha idade, as crianças da escola pública era bem mais maliciosa, tipo, tinha mais, vamos colocar, a sabedoria da malandragem é saber o molejo, sabe? Saber conhecimento dos saberes populares, saber das coisas, assim. Das crianças da escola particular, não, era mais a inocência, tinha muita pureza, mas é a inocência, a parte ruim dessa inocência é não entender, não ter muito, não ter muita malícia, tipo, principalmente de besteira, né? Que era uma parte que puxava muito, que eu puxava, que sempre falar besteira, eu sempre me falava, opa, falar besteira é comigo mesmo, vamos falar besteira, falar groselha era comigo mesmo. Então, eu sempre gostava, me divertir, então chamava atenção, me divertia e o que me divertia eu me focava e me concentrava. Aí entrava o hiperfoco nisso e quando entrava o hiperfoco era assim, era como se o é como que se o hiperfoco ele tirava as rédeas dos meus limites. Aí eu ficava só, me expandia, ia para dependesse do que é, ele ia para todo canto. E eu sempre eu não tinha, eu fui aprender a conversar mesmo, a ter na fala, me expressar logicamente, não é logicamente, coerentemente na fala, olha aí, recentemente, 1 ou 2 anos atrás, pouco tempo. E ainda tenho muita dificuldade, mas ainda, graças a Deus, porque ainda tem muito o que evoluir. O ruim de não estar no topo é que sempre podemos subir. Graças a Deus as pedras que nos aproximam cada vez mais do céu. É um filósofo esse garoto, então
Filosofia, falando em. Vocês já se ligaram que eu amo, eu gosto muito de filosofia. Então, eu gosto de muito de filosofia. Então, essas algumas partes da minha vida. E não posso deixar de dar o crédito também a Maria do Carmo. Ela que me, vamos dizer, ela, eu foi minha primeira patrocinadora. Minha primeira patrocinadora. Ela foi a primeira patrocinadora porque ela foi uma mãe pra mim, tipo, uma mãe assim, como eu morava em orfanato, eu lembro que eu não sentia, depois que minha mãe morreu, eu não sentia essa parte do luto, sabe? Eu não sentia essa parte. Quando eu era 6 anos, muito criancinha, eu não. Quando eu falava, eu tava triste, lembro que tava na casa da minha avó, eu tava triste, de vez em quando eu chorava por motivos, acho que motivos de por outros motivos, eu lembro que, pra mim falar a verdade, eu falava assim, não, eu tô chorando por causa que eu tô com saudade da minha mãe, mas não era verdade isso. Eu não sei, eu não tinha essa saudade da mãe, assim, né, porque eu sempre, graças a Deus, sempre fui bem, por mais, a parte, se eu ficava triste, sempre tinha alguém pra me consolar, me ajudar, eu sempre fui abençoado, eu sempre fui muito rico em relação ao receber das pessoas. E eu percebi que quando você está quando você tá no orfanato, eu ficava muito, peguei muito, eu pegava muito no meu pé para mim não me fazer de coitado, né? Uma coisa minha, assim, tipo, não fazer eu de coitado, não sou coitado, não gostava de me parecer, eu, eu achava um insulto você falar assim, ó, pra uma pessoa, pra falar assim, nossa, coitadinho, coitadinho, e foi uma coisa que eu aprendi lá, que é da palavra coitado, que é o coito, quem é coitado sofre coito, então se alguém falasse coitado pra mim, eu falava, aqui não, rapaz, aqui não. Aqui não. Aí eu ficava meio. Eu nem lembro agora. Coito é aquele negócio, né? Tipo, fugiu agora o significado da palavra, mas acho que vai retornar. Eu acho. Se eu não me engano, eu acho que coito é aquilo lá que nós está pensando, né? Então eu fiquei muito. Ai, como falar mesmo, eu fiquei. Minha primeira patrocinadora foi a Maria do Carmo. Tipo, fora da casa do menor, essas coisas, fora do orfanato, assim. Tipo, ela sabia que eu era do orfanato. As crianças também me acolheram muito bem lá. Os professores, todo mundo. Nossa, gente, eu me senti em casa. Eu lembro que eu. Foi a bipolaridade foi aumentando, né? A parte, eu falo que, analisando, a parte primeiro começou o TDAH, primeiro eu nasci com o TDAH, né? E depois depois que eu mudei de orfanato, o que acentuou, o que desenvolveu em mim é a bipolaridade. Por quê? Principalmente quando eu entrei nessa escola. Porque eu tinha tipo, praticamente duas vidas. Na casa do menor, dentro da casa do orfanato, lá na casa menor, eu era quietinho, era mais isolado, não conversava quase com ninguém, brincava menos com as pessoas, interagia com poucas pessoas e focava nos estudos, mas eu lembro que eu estudava, gente, 9 horas por dia para entender a mesma coisa que uma pessoa típica, eu sou atípico, né? Uma pessoa típica, comum, né? Ela entende rapidamente, ela pega. Então, não é um retardo. Vamos falar que é um retardo mental? Pode ser um retardo mental, é um atraso, é um pensamento tão acelerado que é difícil a compreensão, entendeu? É tipo, é assim, ó. Pensa, é assim, ó. Futebol aí tem São Paulo, mas ontem eu vou jogar futebol. Não, mas aí eu lembro que eu fiz gol, sabe? Foge muito da. Igual vocês observaram, eu fujo muito do tema em questão, do foco. E nos estudos era assim. No começo, eu lembro que, nossa, eu estudava muitas horas, muitas horas. Eu lembro que a primeira tarefinha, foi a primeira tarefinha foi em inglês.
Foi uma fichinha, acho que pequenininha lá. Eu lembro que eu demorei, acho que era na próxima semana que era para entregar, né? A fichinha, né? Ou uns 3 dias depois, nem lembro. Vamos falar que é 3 dias depois. Eu demorei praticamente 3 dias não lembro, acho que nem lembro que tinha, eu nem tinha ganhado a salinha do computador, né? Que eu ganhei uma salinha depois do computador para me estudar. E lembro que não tinha nem ganhado a salinha do computador e precisava traduzir aquilo lá. E eu não sabia porcaria nada de inglês. Quase nada, quase zerado. E ainda não sei muito, né? E isso me fez. Aí na hora que eu traduzi aquilo lá, nossa, eu me senti o hablador, o hablador é espanhol, né? O hablador, o bilíngue, eu me senti o bilíngue da Casa do Menor. Eu sei, nossa, agora a minha autoestima foi assim, é tão bom quando você não tem uma coisa, autoestima. O lado bom de não ter autoestima é que quando você tem, você se deleiteia. Não subiu a cabeça. Mas no. Desculpa. Mas eu me deliciei com essa sensação. Nossa, era muito gostoso, mano. Era gostoso demais. As, as poucas vezes que eu me sentia com autoestima alta ou feliz, eu sempre, tipo, a felicidade, sempre fui um menino feliz, né? Por mais das coisas, a maioria do tempo, eu sempre fui a minha felicidade, eu sempre fui muito um menino feliz, né? Eu aprendi, tipo, comigo, essa interiorização, quando eu fui pro orfanato, gerou uma interiorização e eu tava falando da bipolaridade. E eu fiquei, e começou a aumentar, eu comecei a dar início, assim, à bipolaridade. Por conta de eu viver numa forma, na casa menor, que era depois do colégio, no período da manhã eu ia para a escola. Aí na escola eu era totalmente diferente do que eu era na casa menor. Então isso gerou uma bipolaridade, foi crescendo. E como eu aprendi na escola que entre um ponto e o outro há um infinito o, que, um, que um ponto e o ponto e um outro, eu aprendi que um ponto, entre um ponto e o outro ponto, há um infinito. E um ponto entre o segundo ponto, né? O segundo ponto, há outro infinito maior que o primeiro infinito. Olha como que é a complexidade. Eu gosto de matemática, gente. Então, a filosofia matemática também, eu sempre levo para minha vida, assim, de vez em quando, para fazer sentido para mim, para fazer algumas coisas sentido para mim, eu tento formular uma fórmula que é subjetiva, mas eu falo assim, ó, vamos dar um exemplo. Ó, orar. Orar, o que você precisa para orar? Calma, tranquilidade na mente, intenção, fé e sentimento. Calma, ó, calma no pensar, intenção, fé, é, sentimento, calma, intenção, fé, sentimento. Vamos colocar, não lembro as outras coisas, né? Mas tem mais coisas. Vamos colocar essas coisinhas. Então, se soma tudo isso, é igual a fé. Eu fazia ter uma formulinha, tipo, é isso. Aí fica mais fácil compreender para mim. Então, o que eu fiz para mim aprender, o que eu fiz para mim começar, que eu tinha que estudar e era difícil para mim, o que eu fiz para ser para eu aprender, né?
porque é difícil como é difícil. Eu também eu a compreensão, tipo, entender as palavras, não chegava a ser aquela doença lá, mas tipo, como meu pensamento era muito exacerbado, eu tava pensando em uma outra coisa, alguém tava falando comigo e meu pensamento também tava pensando em mil coisas, eu não prestava atenção direito no que a pessoa tava falando e ficava difícil para mim assimilar. Então, para mim assimilar as coisas era muito mais fácil ler. Então, tinha que ler, eu lembro que tinha que ler, escutar o áudio e ver. Eram as três coisas. Nossa, era muito difícil. Não, eu eu estudava muito, muito mesmo. Mas também enrolava muito, 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 muito. E eu sempre fui, gente. Eu, eu era muito desorganizado. Agora que eu percebi, eu não dava muita atenção à desorganização, porque eu falava assim, mano, eu tô desorganizado, mas eu não achava que tinha uma interligação. Aí como que apesar de eu pensar muito, filosofar comigo, refletir muito internamente comigo mesmo, sempre temos que reforçar o que já sabemos e repensar. Por quê? Porque pode ser que nós deixamos passar algo, né? Ou esquecemos de algum pontinho assim, né? Passamos por cima. E para mim, é assim, eu falo assim, ó. Para você ter certeza do que. Mas eu falo alguma coisa para você. Para você ter a certeza mesmo que isso é real, primeiro você vai fazer assim: você vai me perguntar três vezes se eu tenho certeza. Aí você vai falar, confere. Você vai falar, pergunta, tem certeza? Aí eu vou falar sim, aí você vai falar, confere. Aí você vai falar de novo, tem certeza? Aí eu vou falar sim, você vai falar de novo, confere. Aí pela terceira vez você vai falar, tem certeza? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou falar, confere. Na hora que eu terminei de falar essas três coisas, na hora que você me perguntou, confere três vezes, eu falo, peraí. Na hora que você falar, perguntar pra mim, tem certeza três vezes, e eu falar, confere, eu analisar mesmo e conferir, aí não terminou não. Quem tem que fazer três vezes, novamente, é você. Aí você faz três vezes pra você, porque vocês estão vendo que eu tô tentando explicar. Eu tô forçando aqui, ó, eu tô fazendo um esforço grande pra tentar explicar pra vocês, né? Porque na minha mente, isso, tipo, conversando comigo, já tá, já tá tudo, tipo, na minha mente é claro isso já. É muito mais do que isso, além, tipo, ela vai além, nossa, muito além, né? Vai muito pensar, assim, tipo, a filosofia, assim, ela vai relacionando com tudo, 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 tudo. E eu amo as filosofias das coisas. Tipo, a parte filosófica, a parte psicológica também. É uma das coisas que eu amo mesmo. É uma das coisas que acho que é uma das coisas que me puxam, né? Que me faz estar num estado de topor, de felicidade. Aquela felicidade aristotélica. Ah, é isso, mano. Ó, vou até pôr minha coisa aqui, né? Minha guia de. A guia que eu tenho, né? A guia que eu tenho, que eu carrego, que é a de Nanã, que é a que é a minha anja da guarda. Gratidão, Nanã, gratidão, vovó. Então, olha, uma hora explicando mais ou menos essas coisinhas assim foi até pouquinho, né? Foi tipo, pra mim acho que foi pouquinho. Mas graças a Deus que durou uma hora e eu vou ver se vai precisar editar esse vídeo, provavelmente vai, mas tem muitas gente ainda que eu tenho que agradecer, mas as principais são. Vamos lá, antes de terminar esse vídeo. Agradecer a minha amiga Chiquinha, essa moça aí que eu falei tem o nome. Vamos chamar de Maria. Dona Maria. Dona Maria. Aí a terceira pessoa,
que é uma amiga minha que, que nós estamos agora onde que eu tô, tipo, agora nesse momento, não vou falar nem o nome dela, mas nós estamos brigados, né? Eu sempre, alguns tempos atrás, eu tava sem tomar a sertralina e tava descontando. Eu não, quando eu fico chateado, eu ficava agora, eu já não fico mais. Sabe quando eu ultrapassei a minha zona de conforto e agora o meu conforto está em movimento. Então está a coisa, graças a Deus, eu sempre tô divagando de novo, mas só mais uma reflexão. Eu sempre achei muito legal como as mães conseguiam nunca estar descansando, nunca descansar, sempre, porque mãe sempre tá trabalhando. Ou tá limpando a casa, tá varrendo, ou tá acendendo a roupa, tá cuidando do filho, ou tá fazendo comidas, ou tá passando a roupa, ou tá limpando a casa, ou e tá indo pro trabalho, tá fazendo compras, nossa, ela sempre tá em constante movimento. E eu falei, nossa, e uma das filosofias que eu absorvi de um menino que foi um dos, que foi uma crença limitante para mim muito, que era assim, na vida você tem duas partes da sua vida, você pode dividir, uma parte que você vai sofrer e uma parte que você vai sofrer menos, mas vai ter glória, vai ser tipo só mil maravilhas. E eu acreditei tipo 100% nessa frase, né? Levei como uma filosofia de vida. E aí depois eu falei, não, mano, a zona de conforto, eu achava que a zona de conforto, na verdade, é a zona do desconforto, né? Porque a zona do conforto, olha, analisamos bem, a zona de conforto, ela deixa nós na inércia, parado, deixa com a sensação, o pensar de que nós somos incompetentes, não conseguimos fazer nada, deixa com remorso, e nós pensamos, nossa, não fez nada, né? E nós perdeu tempo só. E ainda estamos cansados, porque nós perde energia também. Então perde energia. Na verdade, essa zona de conforto é a zona do desconforto e a zona do desperdício. Deveria mudar isso. Então, a zona do conforto, que agora eu aprendi a amar, a pôr no meu centro, é a zona do movimento, a zona do movimento, que é movimento para mim é Deus, Deus para mim é movimento. Olorum para mim é o movimento, Oxalá para mim é movimento. Na Umbanda, a Umbanda é muito boa porque Deus não, quando eu estudei outras religiões, é, vamos colocar no catolicismo, Deus, por mais que fala que Deus criou tudo, mas o pessoal, eu vejo que o pessoal fala que Deus está muito longe, tipo, ainda Deus vai voltar, Jesus vai voltar, ainda é, ele não enxerga, é muito difícil. Eles entendem que todos temos uma essência divina, mas ele não enxerga. É muito difícil enxergar o Deus no próximo, ou o Deus numa árvore, ou Deus numa cachoeira, ou Deus na rua, ou Deus tipo da madeira, ou Deus da água. Então, na Umbanda, Deus está muito mais próximo a nós. Não só não só na ideia, né? Mas nós vemos, então só de ver, se mudar, eu aprendi na minha vida, sempre que eu lembrei uma coisa que eu parei para observar na minha vida, que sempre vou falar mesmo, era tipo uma lei assim que foi na minha vida, que sempre quando mudamos, nós não precisamos, eu não preciso ser bom, ser melhor em tudo que eu faça. Eu preciso ser o melhor para mim, inclusive não ser o melhor em tudo para mim. Tipo, eu não preciso ser 100% em tudo para mim. Eu preciso ser 100% pelo menos em uma coisa. Então, me ensinaram que sempre começa pelo mais fácil.
Então, se você dedicar a uma coisa que é fácil para você, que é fácil, compreensão fácil de você, você tem facilidade, 100%, e isso, o um influencia o todo. Esse um, aí está Deus. Deus é o uno para mim. Para mim, Deus é como um átomo, como tudo partiu dele e tudo terminará em direção a ele, não terminará nele, terminará em direção a ele, entendeu? Terminará assim, tipo, nós estamos, tipo, podemos assim, nós nascemos mais ou menos sozinho, né? Tipo, nossa mente assim, ó, se um pouco comum, a nossa mente assim, ela não tem uma outra voz assim que é bem para todo mundo, que é bem clara, tem um tom de voz, que tem um timbre que é diferente do nosso pensar, né? Eu consigo, eu de vez em quando eu me forço a criar múltiplas personalidades, é tanta inspiração nas pessoas que eu me forço a criar múltiplas personalidades com, tipo, a minha múltiplas, eu falo que tenho múltipla personalidade. Não foi constatado nada com médico, nada não, mas eu falo que eu tenho múltiplas personalidades que de cada pessoa eu pego uma qualidade que eu admiro e tento colocar na minha vida. Então é uma admiração essas personalidades é uma qualidade de alguma pessoa ou de várias pessoas, assim. Eu tento unificar isso, colocar mais. É muito difícil ainda. A organização em mim é muito. A organização mental, exterior, na minha coisa mais difícil que eu posso dizer que eu tenho na vida. Acho que é o que mais pega, é o que mais tem que dar mais atenção cotidianamente, não nem cotidianamente, por hora, por minuto. Eu tenho que sempre estar atento à minha atenção, à minha organização. Por quê? Toda hora eu estou me desorganizando. Mas o bom da desorganização é que você pode organizar. Então, eu tenho muita força de vontade. Graças ao meu pai Oxalá, eu tenho muita força. Quando no colégio o pessoal falava assim: Nossa, você é inteligente. E eu não me achava inteligente. Eu falei: Nossa, não sou inteligente, eu sou esforçado. Eu sou esforçado porque sentar a bunda na cadeira com um imperativo e decidir estudar, que é uma coisa para um TDAH, estudar para um imperativo, um TDAH que ainda não sabe que tem TDAH, que estuda, e ainda eu estudava e ainda, nossa, eu lembro que por mais que eu estudava, assim, sempre eu esquecia das coisas, sempre, ou eu me confundia, tipo, eu me confundia assim, é, eu lembro que eu não tinha muita confiança no meu taco. Eu lembro que ainda uma das características minhas é que sempre a primeira alternativa que eu falava assim, é essa. Aí eu sempre mudava. Quando eu não confiava no meu taco, a alternativa que eu falava que era correta primeiro e depois mudava, ela na verdade era a correta. E eu sempre ficava assim, nossa, por que eu não confio em mim mesmo? Essa falta de confiança também. Olha, analisando 1 hora e 13 minutos, quase 1 hora e 20, 1 hora e 15, graças. Finalizando, agradecer a Chiquinha, minha amiga lá, agradecer a Mariazinha, vamos ver, a minha primeira patrocinadora, agradecer uma amiga que eu tô obrigado agora, né? E antes era 3 pessoas. E
eu tô falando, agora eu falo, tipo, acho que eu falo quase pra todo mundo, né? Que agora quem mudou, me resgatou do que faz 10 anos que eu não sei o que é o eu do colégio, aquele menino dedicado, aquele menino esforçado, aquele menino que às 3 horas da manhã tava limpando o chão da cozinha lá para organizar a festa do quitute. Então, eu queria resgatar essa parte minha. E quem resgatou essa parte minha não fui eu sozinho. Foi com o meu sagrado, a Umbanda, junto, comandado pelo Serginho Ramos, o sacerdote da casa espírita Pai Tobias de Angola, aqui de Jaboticabal. Por isso que eu sou muito grato a ele. É uma gratificação que eu não vou ter como pagar em vida. Ele falou uma vez assim: faça o bem para alguém ao ponto de que ele não consiga retribuir nem com todos os tesouros do mundo, nem com todo o tempo de uma vida. E Oxalá nos abençoe. E lembre-se, não tenha pressa, pois se você, tudo que você acredita se realiza. Tudo que você acredita se realiza. Ainda mais as coisas que nós acreditamos pessoais, que não é que outra pessoa não pensa também. As coisas que nós não contamos a ninguém ou que temos medo de contar. E é bom nos conhecermos, porque quando nós conhecermos, é fato, esse negócio é verdadeiro. Ela fala assim, quando nós interiorizamos e nos conhecemos melhor, nós não nos ofendemos com o que as pessoas acham de nós, né? Tipo, porque na verdade não é eu, não sou eu. Quem sou eu? Esse vai ser o próximo tema do nosso vídeo. E o que é Deus? Dependemos mesmo de Deus? Deus queremos que dependemos dele? Né? Será que Deus quer que nós dependemos dele? Ou será que Deus está somente nas religiões? Será que você que não é religioso, você é uma pessoa sem Deus e assim, como na igreja católica, você não tendo Deus no coração, você vai pro inferno? Ou você não tendo Deus no coração, você não vai evoluir da forma certa? Bom, se analisarmos a nossa, se analisarmos a nossa, vamos ver a nossa história do nosso planeta e dos seres humanos, a maioria dos povos, quem me disse foi um amigo assim, o Tom lá. Ele é muito. A parte racional dele é. O cara é fodástico, mano, na parte racional. E olha que eu e ele trabalhamos Na onde? Por isso quem é de biológicas, quem é mais inteligente? O de exatas ou de humanas? Não, é o de biológicas, porque ele está no centro. E o de biológicas ele tem facilidade para os três, né? Pro biológicas, né? Pro, para humanas e para exatas. Primeiramente, a, na minha visão, há uma hierarquia de facilidade, compreensão. Primeira facilidade, nós temos a maioria, acho que a grande maioria das pessoas tem facilidade em humanas. Depois, ou é biológicas ou é exatas. Um desses dois está mais na minha compreensão. A biológicas, a exatas vem em segundo patamar e a biológicas vem em primeiro patamar. Então,
Nós estamos no topo, mas mesmo que estamos inseridos numa classe que está no topo, nós mesmos não estamos. Eu mesmo não estou no topo, graças. Ou é muito. Imagina que chato não poder evoluir, não poder crescer mais. É tão chato quando vamos fazer uma analogia, que eu adoro analogias. Vamos analogiar, fazer uma analogia da evolução, pode ser evolução do nosso conhecimento. A evolução do nosso conhecimento, agora até esqueci, com a altura, com nossa altura, né? Com nossa altura. Lembra quando nós paramos, quando isso pega muito de quem é baixinho, né? É tipo, homem, né? Antes eu adorava baixinho, assim, tipo, todo mundo fala, nossa, ele é baixinho, pequenininho, ele consegue subir em cima da árvore, ele é não sei o que lá, nossa, eu adorava esse negócio. Agora falar baixinho, eu sei que baixinho agora as mulheres, no, a maioria, muitas das mulheres gostam de homens altos, né? Nem é pela beleza. Será que tem aquela música lá? Será que eu gosto muito dele ou será que é por causa que ele é tatuado? Será que ele é bonito ou só porque é muito alto? Será que ele é interessante ou só é muito tatuado? Basicamente isso. Aí a música fala, e ele pra cá. Não pode falar coisa, mas é uma das coisas que nós vamos falar, uma das coisas que nós vamos falar nos próximos vídeos. E vamos aqui mesmo, aqui ó, quero, deixa eu arrumar meu cabelo, um cabelo decente, né? Quero desde já agradecer quem ficou até o final do vídeo aqui. Quem ficou até o final do vídeo, não esqueça aqui de deixar um likezinho ou comentar algo ou fazer parte da nossa família aqui, nos seguir, filosofar com nós. Filosofar, tipo, eu vou procurar ler todos os comentários, vou me atentar a isso e o recadinho final é que possamos ser sempre gratos e atentarmos cada vez mais às bênçãos do dia a dia. Essa foi, acho que uma palavra do mestre encarnado aqui, que é o mestre o mestre com M minúsculo, que é o Serginho Ramos, e o mestre que o Serginho Ramos fala mestre, né? Quando ele fala mestre, ele está se referindo a Jesus Cristo. E então o M maiúsculo de mestre em respeito ao Serginho Ramos, o M maiúsculo é de Jesus Cristo e mestre. E o mestre encarnado, vamos colocar assim, mestre encarnado, como o mestre encarnado disse, atente-se às bênçãos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa manhã, da nossa tarde, que possamos ter essa atenção nesse olhar. Se mudarmos o ângulo de como olhamos a vida se muda, se transforma. O positivo o negativo se polariza para o positivo. E assim nossa vida pode assim caminhar para frente, junto com nossos objetivos, nossas metas, e assim seja, assim será. Gratidão.